Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos à primeira edição de novembro, do Momento de Inspiração. Agora que terminou definitivamente o verão e começou o outono, já se notou no fim de semana, com a chuva de regresso ao continente. Começou pelo norte devagarinho e chegou a todo o país. E por causa disso, Maria do Céu, que está connosco, como é evidente nesta edição, vamos hoje falar de cuidados essenciais para a saúde, agora neste período de outono, porque há aqui uma alteração sobre um estilo de vida que estávamos a ter com o tempo mais quente e agora outro estilo de vida que temos que adotar para nos precavermos para o tempo mais frio, chuvoso, úmido, e por isso há outros cuidados a ter com a nossa saúde. É verdade. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí, obrigada por nos acompanharem. E se são nossos ouvintes há algum tempo, já sabem que nós no outono fazemos sempre uma chamada de atenção para as questões daquelas ditas depressões sazonais. É muito importante. Está muito ligado também à questão do burnout, que nós falamos na semana passada, aquelas questões de não estarmos tão bem como era suposto e às vezes não percebermos porquê. Nós temos que entender, e deveríamos entender, que deveríamos acompanhar a questão do tempo, a questão do dia, da noite, e quanto menos remarmos contra a maré, melhor vamos estar, porque é a questão da vida tal qual como nós a conhecemos. E nós sempre dizemos, e já dizemos isto há muito tempo, que a questão principal, quando podemos, porque às vezes não podemos, a questão fundamental é a prevenção. E se nós sabemos que no outono passamos mal, nós devemos ter atitudes preventivas para que isso não aconteça, porque realmente é uma seca estarmos mal. E eu sou um bocado contra, e o Fernando também, agora no outono as folhas começam a cair, a pessoa fica deprimida, pelo amor de Deus, isso não cabe na cabeça, a mim não me cabe na cabeça. Pois não, aliás, nota-se pela minha roupa, não é? Quem está hoje, quem não está a ouvir só no FM, mas está também a ver-nos nas redes sociais com imagem, vê que apesar de estarmos no outono, o look da Maria do Céu é de primavera-verão, que é para dizer que é uma das minhas cores favoritas, por exatamente, isso amarelo. Os cuidados também passam por aí a outro nível, que é ao nível mental, não é? Exato. Também, mas há outros cuidados essenciais a ter com a saúde, vamos hoje aqui dar algumas sugestões, não é? É mesmo, mas olha, ainda bem que o Fernando falou na questão da cor. A questão da cor é fundamental às vezes para, sem sabermos porquê, mas isto há uma razão em termos de neurologia, é que muito científica, a questão das cores, que muitas vezes não percebemos, mas que nos iluminam e que até parecemos outras pessoas. Acho que você tem que perceber, querido ouvinte, qual é a cor que realmente o eleva quando não está tão bem, e usar mais essas cores. E eu adoro o preto e o mesmo integral e outras cores, mas realmente há cores como o branco, o azul claro e o amarelo e o vermelho, por aí fora, porque há todas uma questão de cores que eu gosto, mas que realmente que nos tornam um bocadinho diferentes, e por isso a cor é também importante quando nós não estamos tão bem. Mas como nós estamos a falar em termos de outono, a cor também é uma questão importante que você deve ter em conta para algo exterior o ajudar realmente a resolver algumas questões que não estão tão bem, e às vezes o pormenor de uma mudança de cor faz realmente a diferença. Essa é a parte mental. Agora vamos à parte física e podemos começar pela hidratação. Mas eu, antes da hidratação, se me permite, nós somos super a favor, isto até porque nós tivemos algumas considerações relativamente ao burnout, porque sim, é uma questão do foro psiquiátrico e da psicologia, e que deve ser tratado como tal. E essa questão da indumentária ajuda neste caso. Exato, mas nós nos programas anteriores nós não nos sobrepusemos a coisa nenhuma, e sempre sugerimos aos nossos ouvintes que procurassem ajuda de um médico para estas questões. Psicoterapeutas nem sequer indicamos nenhuma questão terapêutica, nem medicamento. Eu sou fã de alguns suplementos, e por isso esses suplementos não me arrependo nada de os ter dito, porque realmente ajudam. Mas a questão fundamental no outono ou no final do verão realmente é fazer uma visita ao médico. Antes de qualquer cuidado com a hidratação, façam um check-up, vão ao médico, façam umas análises, vão ao dentista, façam essas coisas, porque é muito importante. E
que nós, de uma forma regular, e até pode ser sempre no outono, quando se sente menos bem, porque realmente pode ter uma questão holística e de ajudarem a ficar melhor, mas também é aquela tranquilidade. Sabemos que estamos num período que até podemos estar cansados, com questões de burnout ou de desgaste físico ou psicológico, e não há nada como às vezes termos ajuda de um profissional de saúde para nos indicar direções para além daquelas que muitas vezes nós sabemos, mas como, desculpem a expressão, casa de ferreiro, espeto de pão, não fazemos milagres, muitas vezes alguém exterior faz muita diferença e é importante que façam isso. Por favor, façam de vez em quando uma consulta no médico. Eu sei que os médicos de família às vezes é complicado arranjar as consultas, mas façam como eu marco consultas de ano para ano, tipo dermatologista, uma vez por ano, e assim uma pessoa nunca se esquece, e quando chegamos à altura temos mesmo que ir, porque as consultas estão marcadas há algum tempo. É fundamental. Não há nada, querido ouvinte, que você dê um passo melhor do que realmente fazer algumas visitas regulares ao seu médico. E agora vamos à hidratação, porque no outono e inverno, descuramos um pouco isso. No verão, perdemos muita água e temos a necessidade de ingerirmos mais líquidos. Mas, quando chega agora este período do outono e inverno, esquecemos disso e não devemos. É verdade. Nós achamos que só no verão é que nós devemos beber ou ter cuidado de ingerirmos cerca de 1 litro, 2 litros de água por dia, mas porque está calor, porque transpiramos. Mas quando chega o inverno achamos que não precisamos tanto, que não transpiramos, que não sentimos tanta sede, mas as nossas necessidades de água são exatamente as mesmas. E uma das questões fundamentais para o nosso equilíbrio interno é a quantidade de água que ingerimos. E nós já dissemos aqui muitas vezes, querido ouvinte, que você pode comer sopa, beber muito chá, tomar café, outras coisas quaisquer, mas nós estamos a falar mesmo de água. É beber água. E muitas vezes nós achamos que é utópico a hidratação. Nós colocamos, por exemplo, a pele, porque está frio, a pele fica muito mais sensível ao frio, essas coisas, e começa a ficar seca, muitas vezes gretada, e nós pensamos que se colocarmos cremes que as coisas que se resolvem. Mas, queridos ouvintes, a hidratação começa por dentro. Você não consegue ter um aspecto saudável da pele se você não consumir e não beber água de uma forma regular, diária e sempre acima de 1 litro. E depois temos agora também a ventilação, porque é outro pecado que cometemos no inverno, porque está mais frio, não arejamos as casas convenientemente. No verão isto é mais fácil, está calor, temos a tendência de abrir portas e janelas, mas a propagação de vírus faz-se muito mais na altura do inverno. É por isso que aparecem muito mais as gripes e as constipações, porque temos a tendência de não ventilar tanto as nossas casas, não é? É verdade, e porque está frio, porque temos aquecimento em casa e não queremos, e procuramos a eficiência energética e não queremos aumentar os custos da energia. Isto é louvável, aliás, que devemos ter toda a atenção, mas, queridos ouvintes, eu acho que o horário melhor de nós realmente ventilarmos a casa é sempre de manhã, e por isso 5 minutos que possam abrir as janelas. Eu sei que a casa pode ficar fria e essas coisas todas, mas é fundamental pela questão da renovação do ar. Nós entramos, temos famílias pequenas ou numerosas ou sem ser, mas é assim, numa casa fechada, num ambiente fechado, ainda por cima mais quente, o que é que acontece? A proliferação de vírus e bactérias é muito maior. Por isso, vamos ter uma atitude muito mais consciente e muito mais responsável relativamente ao nosso ambiente. Não se esqueçam que há pessoas, e cada vez mais, que têm muitas alergias, e é realmente o outono, é muito mau. Uma das causas tem muito a ver também com essa acumulação, que nós, por muito cuidado que tenhamos, por muito que se possa limpar, há sempre alguma coisa que fica, mas também é aquela contaminação pelo ar. Isso piora com as famílias numerosas, com muitas pessoas dentro da mesma casa, ainda piora mais a situação. É verdade. E esta questão de, o Covid, durante o período em que tivemos muito mais cuidado, realmente as gripes e estas coisas foram menores, porque realmente as pessoas estavam muito confinadas a um grupo, a um núcleo. E havia maiores níveis de proteção. E havia muitos mais cuidados e proteção. Nós agora
temos aquela noção de que as coisas acabaram. Queridos ouvintes, acho que nós temos que viver e acho que devemos aproveitar o que temos à nossa frente, mas sempre com alguma responsabilidade, tendo cuidado com quando há muito ajuntamento e quando há muitas pessoas juntas, e que tenham cuidado e usem a máscara. Dentro de casa, façam algumas coisas que são muito básicas, e nós até vamos falar, não sei se temos aqui, mas temos, há muitas coisas que nós podemos colocar. Há uns sprays que se vendem na farmácia, não posso dizer o nome, mas que são antibacterianos e não são tão caros assim, e bastam uma ou duas sprayadas assim, desculpem lá a expressão, por compartimento. E para além de darem cuidado, porque há perfumes que são químicos e são, como nós falamos já aqui, são altamente prejudiciais à saúde e que são piores do que fumar cigarros, e por isso temos que ter muito cuidado com a questão dos ambientadores, mas isto vende-se nas farmácias, há algum cuidado até no perfume, porque são aromas naturais. E além disso tem ainda a facilidade ou a eficácia de matar algumas bactérias. Por isso devemos usar assim algumas coisas para tornar o nosso ambiente mais saudável. E agora passamos a uma etapa muito importante, uma sugestão muito importante que tem a ver com a higiene pessoal, que não pode ser descurada também nesta época do ano. É claro que, por exemplo, no que toca à lavagem de mãos e aos banhos, isso é muito mais frequente no verão, por causa da transpiração e de uma exposição maior que temos no exterior, mas chegamos ao inverno e ao outono e ao inverno e também nos esquecemos um bocadinho disso. É verdade. E eu acho que nós temos que ver que uma das questões que eu gostava que vocês entendessem é que no inverno, e quando temos frio, é muito bom um banho quente e relaxante. Mas mesmo. Ele não é assim tão saudável, mesmo em termos musculares e mesmo em termos de pele. E também não se esqueçam também, quanto mais quente, quer dizer, é mais difícil matar as bactérias, porque as bactérias dão-se bem no calor. Também não estou a dizer que tomem banhos frios, mas evitem usar ou evitem tomar duchas com água muito quente, e até porque se nós até reduzirmos a temperatura que fique morna, nós estamos aqui a dar um tónus em termos para os nossos músculos, que é muito importante. É também fundamental quando nós estamos, e nós sempre dissemos, quando temos uma neura que nós sabemos explicar, não há nada como que tomar, não há nada melhor do que tomar um duche de água tépida, não quente, e tépida, e vocês experimentem, nós já dissemos isso muitas vezes, não é água quente, é tépida, porque é para, digamos assim, haver uma diferença em termos ambientais no nosso corpo, para que nós consigamos até mudar a nossa vibe ou mudar os nossos pensamentos, e tem que haver digamos assim, alguma diferença em termos de temperatura. Outra das questões que é muito importante ter em conta e que nós acabamos por ter esse cuidado com o uso do álcool gel é fundamental. Eu acho que deviam usar, acho que devíamos continuar a ter álcool gel nos carros, ter esses cuidados em casa, nas entradas de casa, sem ser muito exagerado, mas acho que é um bom hábito. E atenção às proporções do produto, porque, para não ressecar as mãos, por exemplo. Mas o que é que tem o álcool gel? Tem álcool e seca imensa pele. Ora, nós no verão ainda conseguimos, porque digamos, nós colocamos mais hidratante, porque vamos à praia, colocamos protetor solar, acaba sempre por equilibrar um bocadinho a nossa necessidade de hidratação da pele, mas temos um problema no inverno. O problema no inverno é que já não pensamos muito nisso, e com o frio a nossa pele fica muito seca e fica muito desagradável. Por isso usem, mas há sempre aquele um bocadinho de hidratante, ou então escolher um álcool gel com menos concentração, porque se nós lavarmos bem as mãos e utilizarmos só uma gotinha de álcool gel, é fundamental para estarmos mais protegidos. Portanto, esta é a hidratação exterior, já tínhamos falado anteriormente da hidratação interior, que é muito importante. E temos também a parte da alimentação, que é igualmente importante, porque temos que procurar nesta altura do ano aquela alimentação que fortaleça o sistema imunológico, sobretudo ao nível do evitar, por exemplo, as constipações, quando preferirmos alimentos que tenham vitamina C, por exemplo. É verdade. Nós aqui no Momento de Inspiração temos grandes debates sobre a alimentação. Nós não somos nem faz nem contra absolutamente coisa nenhuma,
nós só lemos algumas coisas e acho que de acordo com aquilo que vem a público, nós podemos optar por uma questão ou por outro conceito. Mas o importante é nós cada vez mais consumirmos os alimentos da nossa zona. Porque eu acho que é muito mais barato e, além disso, se a natureza nos dá determinados alimentos, alguma sabedoria tem nisso. Por isso, às vezes gastamos tanto dinheiro noutras coisas e temos tanta coisa à nossa disposição, e acho que devemos pensar nisso um bocadinho. Relativamente à vitamina C, queridos ouvintes, não há nada como comer laranjas, brócolos, couve galega, por exemplo, e que eu acho que é aquele suporte vitamínico que nos vai ajudar a encarar ou a reduzir os impactos das gripes, das constipações em nós. Eu sou super fã da vitamina C. Pronto, é verdade, mais em suplemento, na forma de suplemento, porque eu acho, isto é uma questão pessoal, eu acho que a quantidade de vitamina C que eu tomo por dia, em termos de alimentos, teria que comer imensas coisas e para chegar aos miligramas que eu tomo diariamente. Além disso, vocês, para além da gripe, a vitamina C tem um impacto muito importante para evitar a oxidação celular, e por isso invistam em tudo que seja vitamina C para terem mais saúde, e vocês vão ver que realmente, com o tempo, vocês não esperem que com algumas mudanças na vossa alimentação, que vocês no mês ou em 2 meses que consigam ver as diferenças. Não, é preciso 3, 4, 5 meses até que, em termos de análise do sangue, que se possa refletir alguma melhoria. Por isso tem que ser um trabalho continuado, sistemático, dia sim, dia não. Não quer dizer que nós não façamos alguns disparates a comer fast food, de vez em quando beber álcool ou aquilo que vocês quiserem, mas o mais importante é saber que tudo aquilo que ingerimos vai nos dar saúde ou nos vai tirar a saúde. Por isso é sempre uma escolha, com algum equilíbrio, obviamente, mas devemos pensar nisso sempre que cometemos muitas ilegalidades, digamos assim. Não se esqueçam também que a questão do açúcar é muito importante, e que muitas vezes nós achamos que é um chá doce ou que qualquer coisa doce que nos vai aquecer, mas isto estamos só a alimentar alguns aspectos internos que dão a imagem de um calor, mas é um calor que não é real. Por isso vamos ver um bocadinho melhor, reduzir as quantidades de açúcar, porque não nos faz muito bem. E há outro item que pode também reforçar o nosso sistema imunológico, e esse é o mais descurado de todos, já muito abordado aqui no nosso programa, que tem a ver com as horas de sono. O sono, eu acho que nós há muito tempo que não falamos nele, e tem a ver com o ritmo de cada um, porque há pessoas que ficam bem com 5 horas, outras com 7, com 8, mas há uma questão interna e da ciência em que os órgãos e toda a nossa parte interna, para reparar, para regenerar, para todas estas questões, precisa de um tempo mínimo de descanso, de paragem, de descanso mesmo. E essas 5 horas que muitas vezes falam não são suficientes, porque realmente há uma questão digestiva, depois há da absorção e depois há da eliminação, e não dá, não é? É só fazerem as contas para realmente perceberem o que é que acontece durante o sono. O sono é a parte humana mais fundamental, porque durante o sono o nosso organismo está a trabalhar a nosso favor e nós não percebemos. E estás a regenerar. Sim, e mesmo em termos cerebrais, há um estudo que eu até fiquei impressionada. Vocês sabem que as pessoas com tendência à depressão, ou mesmo com depressão, têm tendência a dormir menos? São as pessoas que menos gostam de dormir. E isto é uma coisa engraçada, porque as pessoas precisam de dormir para que o organismo trabalhe a seu favor e não contra. Nós falamos muito também que é muito importante, isto está-se nas escolas, a questão da higiene do sono, de ter cuidado com algumas coisas. Se nós temos insónias, se os nossos filhos não gostam de dormir, ou então empatam muito para ir para a cama, há rotinas fundamentais na rotina do sono. Há horas que são importantes, porque o nosso organismo sabe que a partir de certa hora que deve dormir, que deve descansar. E muitas vezes nós ou vamos ver um filme, ou vamos ver o nosso telemóvel e temos aquela luz branca, a luz azul que realmente
acaba por mandar uma mensagem ao cérebro, entre aspas, que é dia e que não era de dormir. E há uma alerta do nosso cérebro e não há aquela sensação de descanso ou de preparação para o descanso. Por isso, não há qualidade de vida, não há qualidade de saúde, nem lutarmos contra as coisas que vêm e que nos apanham de surpresa, sem sono. Não há nada como uma noite bem dormida. E à parte disso, Maria Sóto, convém também dizer que o próprio quarto, o local onde se dorme, tem que ter um ambiente tranquilo e a nível de temperatura, que é muito importante, tem que estar adequado, porque ninguém consegue dormir no verão com muito calor, nem no inverno com muito frio. Não é? Mas eu acho que é super cozy, é super confortável ter umas mantinhas, percebes? Sim. Pronto, vamos já falar disso. Depois, para aquelas pessoas que têm algum problema para dormir, nós até já falamos, comprem essências naturais de alfazema e coloquem perto da cama, em algodão embebido, e vocês vão dar assim um ambiente assim muito mais indutor, sem que nós percebamos, não é? Porque muitas vezes isto acontece a um nível que nos transcende, mas estamos a preparar o nosso corpo para um tempo fundamental para a vida humana, que é o tempo de sono. Por isso, não há nada. Eu acho que das coisas mais importantes, tirando a alimentação, das coisas mais importantes é respirar, obviamente, o oxigênio. E muitas vezes nós falamos aqui no oxigênio e na forma como respiramos e as pessoas riem-se, porque nós damos a respiração e a inspiração como um dado adquirido. Mas é fazerem a experiência, percebem, não é? É, como um dado adquirido e não, porque você, se fizer uma inspiração e uma expiração consciente, você está a dar ao seu corpo coisas fundamentais para que ele funcione bem. Estamos a caminhar para o final do programa, faltam aqui 3 sugestões. Uma delas é a roupa, os agasalhos com que temos que nos vestir nesta altura do ano. Já aqui falámos que a Maria do Céu hoje vê muito a primavera-verão, mas isso não quer dizer que a roupa em si não seja confortável e não seja quente. Né? Para já não temos ainda uma temperatura muito baixa neste início de outono, mas temos de ter sempre em atenção que a temperatura aumenta e diminui ao longo do dia. Começa frio, aumenta a temperatura e depois desce novamente ao final do dia. E muitas vezes o que nós vemos é que pessoas vão muito agasalhadas de manhã, mantêm-se assim durante o dia e depois ao final do dia continuam com a mesma roupa, ou seja, começam a ter frio novamente porque andam com a mesma roupa todo dia. O que é aconselhável é tirar a roupa durante o dia para depois voltar a vestir ao final do dia quando a temperatura volta a descer. E este é um cuidado que não temos. E as pessoas, como a maioria delas hoje vão para o trabalho de automóvel, podem sempre levar um agasalho dentro do carro para depois vestir quando, ao fim do dia, quando está mais frio. Isto são cuidados a ter, mas que nem todos nós temos, nem todos nós pensamos nisso, não é? É verdade, e quando há esta questão de que de manhã está frio, mas durante o dia está muito calor e à noite está frio outra vez, nós não podemos ser apanhados desprevenidos, porque realmente as constipações, as gripes apanham-se assim e não é nada agradável. E depois é sempre é importante nós, se sentimos calor, termos a capacidade de tirar alguma roupa para estarmos confortáveis, porque nós sentimos muito calor, nós estamos bem, mas também se temos muito frio, nós estamos bem, de certeza. Por isso nós temos que encontrar o equilíbrio. Não há nada como andar com uma camisola, como andar com um casaco no carro, porque não, por si acaso, ou como dizem os espanhóis, porque realmente pode nos fazer falta e está ali e pode ser de grande utilidade. Eu sou uma pessoa que normalmente não tenho frio, eu nunca uso meias, eu tenho que usar pouca roupa porque tenho um termostato, entre aspas, um bocado desregulado e tenho sempre calor. Já somos dois. É verdade, mas é muito complicado, me desculpem, quando tenho sensação de frio. Porque quando tenho sensação de frio significa que vou ficar doente. E por isso eu conheço-me. É um alerta, não é? É um alerta muito grande e esta questão dos alertas são importantes, porque o seu corpo vai dando alertas, a si, querido ouvinte, dá sempre. E pode ser através de uma noite mal dormida, ou pode ser de uma noite super bem dormida, mas o que ele vai sempre dando uma dorzinha aqui, um mal-estar ali, e estejam atentos. Nós temos a mania que tudo passa e que não precisamos de médicos, mas de vez em quando é muito importante dar atenção a algumas coisinhas que realmente vamos sentindo. E agora a atividade física, que no inverno também descuramos um pouco. Não é tão agradável vir para a rua fazer o jogging, ou as corridas, ou outras atividades, como alguns jogos que às vezes fazemos nos jardins ou perto de casa, mas sempre podemos fazer umas caminhadas devidamente protegidas, até porque isso ajuda também muito
na defesa do nosso corpo e a evitar outro tipo de doenças e outro tipo de dores que muitas vezes sentimos no corpo, por exemplo, como as câimbras, não é? É verdade. Queridos ouvintes, a atividade física é todos os dias um bocadinho. Se tem elevador, procura as escadas. Estas questões, nós falamos disso e são quase questões essenciais. Se tem um parque de estacionamento mais longe, estacione mais longe e vá a pé. É claro que nós temos que ter cuidado quando porque chove, ou quando está frio, mas para isso tem os agasalhos, tem os sapatos mais quentes e mais confortáveis para que realmente estejamos protegidos nestas questões e nestas escolhas. É fundamental continuarmos a fazer algum tipo de exercício físico, não só para mantermos a linha, não só para equilibrarmos entre o que comemos e aquilo que não deveríamos comer, e às vezes há aqui um equilíbrio difícil, e realmente o desporto algum tipo de desporto, qualquer tipo de desporto, é fundamental para o nosso equilíbrio e bem-estar. Não se esqueçam que as atividades ao ar livre são fundamentais para a nossa mente, para a nossa parte, digamos assim, olha, pode ser espiritual, pode ser energético, o que vocês quiserem chamar, mas é fundamental estarmos um bocadinho fora, vermos as plantas, vermos a praia, o que você quiser num jardim. É fundamental fazermos alguma coisa fora de casa, devidamente protegidos e quentinhos, e eu acho que é bom até termos estas diferenças de temperatura, porque também começamos a apreciar muito mais a natureza, em vez de associarmos a natureza, por exemplo, o outono às depressões ou a qualquer coisa. O outono é fantástico, tem dias fantásticos, e eu acho que nós devíamos aproveitar mais fora de casa. A fechar o programa de hoje, a última sugestão, que é genérica, abarca todas, que é a prevenção. Temos que estar atentos a todos estes itens e prevenirmos-nos, nomeadamente em relação àquelas doenças que aparecem mais frequentemente nesta altura do ano, como é o caso das gripes. É verdade, mas a prevenção é a palavra que nós usamos desde o princípio até agora, desde a primeira emissão do Momento de Inspiração até esta. Nós sempre falamos na prevenção. Eu tenho um médico que diz assim: Maria do Céu, enquanto que nós podemos atuar na prevenção, está tudo bem. O problema é quando nós temos que remediar. Nós sabemos que à medida que vamos tendo mais idade, com muita sorte, pronto, estamos sujeitos a que as coisas que possam acontecer. Devemos ter uma atitude muito mais ativa e proativa na nossa vida, e começamos a ter atenção em coisas simples e básicas do dia-a-dia, tipo a alimentação, o sono, a água e o exercício físico e as idas regulares ao médico. E realmente, se nós tivermos esta atitude, nós vamos estar muito mais atentos e vamos ter uma atitude para que coisas complicadas não cheguem de uma forma às vezes pouco esperada. Não quer dizer que não aconteçam, mas nós sempre podemos dar algum estímulo, algum boost ao nosso organismo para que nestas situações ele não sofra mais e consiga lutar contra qualquer agressão que possa surgir. Hoje falámos do outono, dos cuidados essenciais com a nossa saúde. Vamos fechar, Maria do Céu, com uma música que tem como título New Normal, portanto um novo normal, que tem a ver com muita coisa, nomeadamente com esta passagem da primavera, do verão para o outono e o inverno. Ficam aqui estas dicas, estas sugestões para os ouvintes, que podem começar já a pensar nisto e a praticá-las durante a semana, até porque a chuva está de regresso e o tempo frio agora vai ser cada vez mais acentuado, e nós prometemos cá voltar 2 a 8 dias com outro tema, aqui à conversa para todos. Muito obrigado, até à próxima semana. Obrigada.